Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez no canal do M13. Queria mais uma vez agradecer a todos os rendimaníacos que estão assistindo e curtindo mais uma resenha aqui no canal, que é o nosso quadro 7 metros, você frente a frente com a fera. Mas antes de a gente dar início aqui, Elião, solta a vinheta aí, meu irmão. Resposta aí, tudinho. Eu não lembro de nada não. É isso aí, voltando aqui, tá? Pro nosso quadro 7 metros, e como eu já falei, hoje com a lenda Mauro Baracho, meu amigo Maurão. E aí? Cara, primeiramente quero te agradecer, cara, por ter tomado o seu tempo e estar aqui, vindo aqui para essa resenha aqui, pra galera de casa aí. Cara, muito obrigado, você que tem uma história assim enorme, né? No nosso handball, tanto de Ouro Preto como do estado de Rondônia. Cara, só te agradeço de coração, né? Satisfação é minha estar aqui, fazendo parte desse momento. Agradecer primeiramente a Deus, minha família, e a você que está dando essa oportunidade pra gente. Que isso, cara. Rapaz, isso aqui é como eu sempre digo pra galera, rapaz, quem tem história, meu irmão, vai estar aqui no canal. Tá? Esse quadro aqui foi feito para isso, para a gente estar mostrando o outro lado, né, de cada atleta, que muitas vezes eu já fiz algumas entrevistas aqui. Nós estamos, se eu não me engano, na 14ª entrevista, e teve umas aqui, cara, que assim eu fiquei assim abismado, porque eu conheço a pessoa de dentro da quadra, cara, não sabia dessa história deles, e eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Tá? Vamos lá, Mauro, para a gente começar aqui, cara, eu quero que você se apresente. Tá? Seu nome, idade, cidade, sua profissão. Fica à vontade, meu irmão. Eu me chamo Mauro de Carvalho Baracho, eu tenho 50 anos completo, nasci em Ji-Paraná, Rondônia. Sou servidor público do estado de Rondônia pelo DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, há quase 12 anos. 12 anos já, cara? 12 anos, passa rápido, né? Rapaz, muito tempo. Parece que foi ontem. Mas, cara, é isso aí, vamos lá, vamos começar a resenha aqui, cara. Rapaz, tá um calor danado, tô suando igual um tirador de espírito aqui. Mas, Mauro, eu queria saber, cara, como que você conheceu o handball? Quem te apresentou ele? De onde surgiu essa vontade, essa vontade de praticar esse esporte? Então, Barriga, foi na escola 28 de novembro, né? Na época eu jogava voleibol com o professor Renato, japonês. E aí a gente tinha o nosso time de vôlei, ele já estava classificado para o Joé, que seria em 88, em Ji-Paraná. E Jocilei, o faixa. Faixa, negão. Na verdade o time era treinado pelo Ivan Givinski, né? Nosso querido Ivan. E aí o faixa estava precisando de um goleiro. Eu naquela época já estava, além das orelhas grandes, era um pouquinho maior, né? E aí o faixa me convidou para fazer um teste. Na época era num centro esportivo, ao lado do ginásio. Não tinha o ginásio na época, tinha uma quadra de madeira. A gente treinava handball na parte da manhã ali. Mas era cedo, era por volta de 5h30 já começava o treino, na parte da manhã, e já ia pro escola. Porque mais tarde não tinha nem como, né? Não tinha como. Aberto, porra. E aí, rapaz, eu fui lá fazer, o faixa me chamou, convidou para fazer um teste. Faixa que na época já tinha saído do handball, estava no Beron. E ele chamou para fazer um teste. Fui lá e tal, encostei na trave, de cara já levei uma bolada na cara. Aí eu falei, rapaz, isso aqui não é para mim não. Aí eu saí, fui embora, ele voltou, me procurou novamente. Aí no outro dia eu voltei lá, e naquela época os treinos eram todo dia. E no handball, tinham 3 equipes, era Médici, Ouro Preto e Ji-Paraná, a gente tinha que classificar, né? Mas aí eu fui fazer o teste, comecei a fazer o teste, gostei, e levava bolado daqui, bolado daqui lá, não desanimei não. E aí saí do voleibol e continuei no handball. E aí a gente tava até esses dias aí. Não, mas tem que voltar, pô. Tem que voltar porque atletas como você, assim, cara, são poucos, que hoje em dia a gente não acha tanto os atletas raiz, né, como
como hoje é uma moda dizer, né, cara? E naquela época era raiz mesmo, né? É. Eu lembro uma vez que eu era pequeno, era molequinho, e tinha um centro social urbano, o CSU de Paraná. E eu fui ver, rapaz, uma partida de... Eu morava ali perto. Fui ver uma partida de handball. Rapaz, era coisa de doido. Era coisa totalmente Antigamente diferente. era muito bruto, cara. Os goleiros iam entrar e tinha um louco lá que antes de se aquecer, eu vi o técnico dava uns tapas na cara dele, ele entrava para jogar. E era Porto Velho de Paraná. Eles estavam se preparando para ir para um GI, se eu não me engano, ou era em Cacoal, ou Guajará-Mirim, não me recordo muito bem. Mas era bem diferente de hoje em dia, né? Os doidos mesmo. Cara, tipo assim, eu ia te perguntar aqui se você, né, antes do handball, mas você já falou que você jogava vôlei, né, cara? Mas hoje, qual o esporte, assim, fora o handball, cara, que você ainda tá praticando, ou profissional, não digo profissional, mas assim, ou competitivo, ou então por saúde mesmo, cara? A última vez que eu joguei handball, assim, nós jogamos logo depois, logicamente, né, pelo Master. Mas eu parei em 2008, eu sempre tive um sonho, era de andar de avião e saltar de paraquedas. Conhecer o mar, nós conhecemos de Itajaí, né? Itajaí. Foi Itajaí, acho que em 2001, parece, 2002? Não, foi 2000. 2000. 99 eu fui feminina e 2000 fui E aí ali a gente teve a primeira, meu primeiro paixão, que era conhecer o mar, andar de avião e saltar de paraquedas. Aí logo depois que eu parei de jogar handball, eu tive a oportunidade de fazer paraquedismo. Na época, fui aqui em Ouro Preto, fiz paraquedismo, fiz alguns saltos, mas é um esporte muito caro. Aí logo depois eu entrei pro parapente, fiz alguns voos e tal. Aí entramos no projeto da Delta, no qual você fez parte também. Verdade. E ali eu me desliguei completamente de tudo, de esporte, de tudo. E a gente só focou no trabalho. Aí voltamos uns anos depois, mas assim, jogando GI, algumas outras competições, o Master, mas aí novamente o trabalho fez com que a gente afastasse mesmo. Mas é basicamente isso, foi só o parapente e o paraquedismo. Aí hoje eu pratico airsoft, né? É bem pegado, bem sugado. E a gente viaja para algumas partes do Brasil jogando, participando. Eu acompanho, cara, e assim, rapaz, eu vejo aquele negócio ali, meu irmão. Tem uns caras que eles acham que eles estão no Vietnã, né, porra? Rapaz, o trem, cara, é interessante, cara. Eu fui olhando e falei, rapaz, é real o trem. Você emerge no esporte de uma maneira bem séria. Não é diferente, assim, quando a gente gosta do handball, sim, tudo que a gente faz e faz com prazer, com gosto, a gente tenta emergir com seriedade, com prazer nele. É o máximo, né, cara? Eu sempre falo assim, cara, sempre você tem que tentar pelo menos ser o melhor. Ser mais um, cara. Então você não entra pra competitividade, né, cara? Com toda certeza. Sempre você tem que tentar. Nem sempre você vai ser, né, o melhor, mas sempre você tem que tentar ser o melhor, cara. Eu só falo direto pra toda a vida que eu dei aula, do treino pra galera aí, falo, rapaz, tenta sempre ser o melhor, cara. Barriga, baseado nisso a gente remete à Taça Ouro Preto, né? Nós dois fazíamos com seriedade e da melhor maneira possível. E nós tínhamos um lema, né? Não colocar em risco o nome do município em chacota, né? E sempre foi. Então, eu sou suspeito em falar que você sabe muito bem como a gente trabalhava, a nossa mentalidade, a seriedade com que nós fazíamos para o bem do esporte. Naquela época era precária, hoje não, hoje está muito fácil. Hoje tá fácil. Fazer esporte, desenvolver eventos, hoje está muito fácil, mas naquela época era complicado. E assim, só ratificando aí e complementando, né, cara? Que nem você falou assim, a nossa vontade era sempre fazer o melhor, pô. A alimentação tem que dar melhor, pô. Premiação tem que ser melhor. Em dinheiro. Tem que ser, cara, a gente pensava assim nos mínimos detalhes, né? Tanto que até hoje todo mundo fala bem da Taça Ouro Preto, né? Que foi uma das melhores, né? Todo mundo cita que as melhores foram a Taça Ouro Preto e a Copa Aripuanã, lá de Pimenta Bueno,
e que todo mundo sente falta. E foi, eu acho, cara, não lembro, mas assim, outra. Mas nós tivemos um ano, cara, não sei se você lembra. Nós tivemos 22 equipes. Cara. 22 equipes. Você ia falar agora. Do 12 Acre, masculino e 10 feminino. do Acre masculino, acho que se não me engano, veio 3 ou 4, alguma coisa assim. Ao todo do Acre vieram 7 equipes. 7 equipes. 4 masculinos e 3 femininos. E você isso, vê a credibilidade que a gente tinha da é competição. lógico, é reflexo de uma boa organização. Você desenvolver e executar não é tarefa fácil. É muito difícil você estar ali atrás, os bastidores, cuidando de alimentação, alojamento, a logística de transporte. E o pior de tudo que a além staff, de tudo jogar, né, cara? quadra e depois jogar. Então, Você assim, dentro de quadra, o cara fala, tá faltando, acabou o gás. Você tá não sei o que, você tá dentro de quadra, putz, você cara, tem que pedir pra vezes, substituição quantas pra vezes resolver isso, vai lá né? comprar um gás, né? Rapaz, são as histórias, cara, que todo mundo Muita vê resenha. só não o bom, sabe né? o que tá ali Não atrás, sabe lá né? atrás do que a gente passava, cara. Muita Mas assim, pancada. com muito prazer a gente fazia, né? E eu ainda tento fazer ainda, a gente procura levar o nome do nosso handball, cara. E esse ano, se Deus quiser, cara, ano que vem agora vai ter bastante competição aqui, cara. Com a graça de Deus. Quem sabe até, pessoal, a 10ª taça Ouro Preto, Opa! né? Quem sabe? Rapaz, quase tivemos em 2013, brigas Quase. políticas, picuinhas. Inclusive teve um fumo aí que tá até guardado. Tava até esse dia aí, ó. Rapaz, troféu e medalha que veio do Rio Grande do Sul. Toda personalizada, cunhada. Mas é assim mesmo. Mas é isso aí. Ô Mauro, você lembra, cara, assim, todas as equipes que você jogou, cara, na sua trajetória, assim, não vou dizer nem na época de escola, né, que a escola tem muito, né? Mas eu digo assim, depois do... Então, Barriga, joguei pro Jaru, joguei pro Rolim de Moura, inclusive tem uma vitória fantástica, nós dois fizemos parte daquela vitória aí, memorável, são umas das que eu guardo com a grata e satisfação lembrança. Penúltima entrevista aqui, que foi com o Marco Aurélio, ele citou aquela citou. equipe que a gente tinha lá do... Muito boa, ele estava com a gente. Você tava? Tava com a gente. Quem, né? Pô, um fazia tumulto parte era o lascado. saudoso Titi, né, cara? Titi Convidou a gente. Aí joguei acho que foi pela segunda vez, foi pelo Ferroviário em Rolim de Moura, né? E naquela época nós estávamos pelo time de Ouro Preto, disputando, se eu não me engano, era a Taça Amazônica. Não, era federado e não Federado, federado. não Era federado. duas competições simultâneas. Mas fiz parte do Jaru, de Rolim de Moura, de Paraná, através do Titi, que me chamava bastante a gente para jogar. E a oportunidade por jogar pro Ferroviário. Base aérea. Aripuanã, terceiro lugar. Terceiro lugar. Base aérea, muito bem lembrado. Equipe louca. Tu tá doido. Walter, Nego Naldo, meu irmão. Sidney. Nego Naldo tá aí, pô. Ele sempre tá assistindo aí, sempre tá resenhando com a gente aqui. Tá lá em Paraná. Os caras, assim, totalmente... Era maluco, pô. Louco. Louco e porco, né? Que não gostava de tomar banho, tinha uns lá que... Porra, bicho. Nossa senhora, essa história... Walter passou Fala 10 isso, dias, cadê cara, ele, Walter? tá lá em Porto Velho, pô. Tá bem, pô. A última vez que eu vi ele, maluco igual o rapaz. Eu nunca vi um doido arremessar do jeito pra cima de uma defesa como ele ia. Rapaz, vai aquele morrer. cara, não sei se você sabe, pô. Ele ganhou uma medalha de bravura porque ele tava passando na rua, pô, ele tava pegando fogo numa casa, pô. Aí, louco. Ele desceu do carro e entrou na casa pegando fogo, pô, ver se tinha alguém dentro da casa. Aí tinha uma criança dentro da casa, pô, ele tirou, saiu de lá todo lascado. Sério? Foi sério. É mais justo. Tá pegando. Parabéns, viu, Walter? Louco, mas um louco do bem, né? Hoje em dia tem gente que deixa de fazer ação e começa a filmar, que é muito mais fácil Agora filmar né, cara? do que dar as caras pra fazer, Esse fazer cara o tem bem. uma história, meu irmão. Cara, eu fiquei com raiva desse Walter, cara. Na época, pô, eu trabalhava no estado e ele era o segurança do governador, pô, na época. Sim. Ele era o chefe da segurança. Nossa, tava bem de chefe. Você vê, né? Aí ele parecia um Vin Diesel, pô, né? Todo carecão, todo... Aí tinha uma reunião aqui no ACIOP aqui, pô. Sim. Como eu era do estado, né? Tava no ginásio essa época. Aí a secretária falou, não, tem que estar todo mundo lá, porque o governador vai estar aí e tal, aquela coisa toda, vai eu, né?
Fiquei ali bem na vista dela, né? Falei, a hora que ela me vê, eu caio, né? Já vi, eu tô aqui. Rapaz, quando ela passou, oi Marcelo, eu falei, oi, tudo bem? Rapaz, quando ela virou as costas, não, vai falei, não. Fica não, eu saí, vazei. Ah. E o meu carro tava ali naquela rua de cima, ali encostado. Quando eu vou saindo, bicho, pra quê, cara? Que eu fui passando perto dos carros do governador, os caras tiraram a arma na minha cara aqui, ó. Cara, eu falei, calma, meu irmão, eu sou funcionário, tal, eu meti a mão pra cima aqui, o babaca sai de trás do carro, se acabando de rir. Aí os caras, pô, desculpa, pô, ele obrigou a gente a fazer isso com você. Pô. Eu falei, bicho, aí é um cara babaca, viu, bicho? Rapaz, tu é louco, bicho, essa história, ele me deve até hoje. Deu uma mijada, não? Rapaz, quase, meu irmão. Só não joguei fora porque não tinha ponto 40 no... Dois caras, meu irmão, um aqui, outro aqui, ó. Para, vai pra onde? Eu falei, agora. Isso o cara passa um filme na cabeça dele. Olha, eu falei, agora, meu irmão. O que eu fiz? Me acabei agora. Aí o babaca sai de trás do carro rindo, mas é... E aí foi só resenha? Aí depois, meu irmão, aí os caras pediram desculpa. O governador é quem? Era o Cassol, né? Tava bem de segurança. Nossa senhora. Ele é louco, ali é louco, meu irmão. Cara, mas vamos lá, as equipes, né? Você já falou. De todas essas equipes, Mauro, qual foi a melhor, cara, que você jogou? Que você, né, teve presente na equipe, cara? Ou o nome da equipe, ou o ano, os atletas? Cara, dessas que eu falei, olha, Aripuanã marcou muito pra gente, né? Que nós dois fomos convidados, eu nem lembro quem convidou a gente na época, sei que a gente estava por lá. Rapaz, nem eu lembro. Foi eu, você e o Pelé. E o Pelé de Machadinho. Aripuanã, sempre à parte, foi uma competição fora do normal, né? Além de ser cansativa, porque era uma semana... 10 dias, né, cara? 10 dias. Né? Era muita pinga, muito conhaque presidente, né? E era um jogo por dia. E aí tinha vezes que você folgava 2 dias e jogava o outro. E era um campeonato muito pegado. A atmosfera dentro do ginásio era fora do normal. Ginásio pequeno, né, ginásio cara? Pequeno, a torcida ficava praticamente dentro da quadra. A torcida cara. de Pimenta fazia diferença enorme, né? E pressionava de tal forma que poucas equipes conseguiam evoluir mentalmente ali. Mas Porto Velho sempre foi uma equipe diferenciada, né, Marcelo? A gente tinha o prazer de ver jogar. Eu particularmente eram 3, né? Pimenta Bueno, que era uma molecada que fazia diferença muito grande. Jogava de igual para igual com o pessoal de Porto Velho, o Dinossauro, e o pessoal da Ubra. Quer queira ou não, era um pessoal ali que estava vindo teve uma porrada época, diferenciada, então era sempre bons embates, né? Mas Porto Velho, eu tive a grata satisfação de jogar ao lado do pessoal. Os caras eram diferenciados, né? Isso é de forma fantástica, né? Cara, mas é isso aí. Nossa senhora, teve umas competições pesadas. E Aripuanã, cara, que nem você explicou aí, era diferente, cara. Era diferente. É igual hoje os caras falam, Champions League é é igual, cara. Tipo assim, era outra vibe, outra coisa. Só que, rapaz, de um ano pro outro eu fui do céu ao inferno. Um ano eu fui 3º lugar pela base, no outro ano a competição começou no domingo, na segunda eu estava eliminado por Vilhena. Sim, Vilhena. Então uma semana toda. Sim, mas eu continuei na base, no time da base. Eu continuei na base, você foi por Vilhena. Aí foi só cachaça na sua parte e mesmo assim. Mas não, era 3 na chave, era 2 jogos. O nosso foi um jogo no domingo e no segundo, perdemos 2, ficamos fora. Vocês perderam a semana toda. Qual, parece? Não? Acho que nem lembro quem foi. Perdemos 2. Era 4 chaves, alguma coisa assim. Era muita equipe, pô. Mas assim, é diferenciado. E naquela época não tinha outra competição. Não, na época era só ela, né, cara? Tinha as competições pequenas, aí depois veio Copa Ubra, aí tinha o de Cacoal, que era mais ou menos, né? Aí depois, aí nós começamos a catar Ouro Preto aí. Nosso querido Evandro, né? Que era treinado por ele. Cara, gente fina pra caramba. Tinha uma visão muito boa como técnico. Assim, poucos me despertou, mas ele era muito tranquilo, ele conseguia dentro de quadra falar com o atleta e o caldeirão fervendo, né? E ele ficava ali tranquilão e tal, falava manso. E é o contrário que a gente via, né? O time de Porto Velho, todo mundo falando, gritando, xingando. E sem contar que a Aripuanã é interessante, a Aripuanã, bicho, dá uma saudade, né? Os caras de Porto Velho, pô, já chegava lá, já abria
uma conta no boteco na frente do ginásio. Já confiando que os caras seriam campeão. Mas era muito bom. Era muito bom, cara. Mas, Mauro, em toda essa trajetória aí, cara, em todas essas competições, qual é aquela vitória inesquecível, cara? Aquela que marcou pra você? Barriga, é essa daí. Então, eu citei agora sempre foi um embate saudável jogar contra Porto Velho. Porque eram os caras que tinham que ser vencidos, né? Nós sempre estávamos ali fazendo jogos com a Ubra e tal, não desmerecendo aos atletas da Ubra, o gordo que treinava e tal, mas as duas equipes que me chamavam a atenção era Pimenta Bueno, por ser um time novo, um time bem organizado e que jogava um handball na época totalmente diferente da escola que tinha aqui no estado. Tipo assim, ele estava à frente, né, do handball aqui de Rondônia. À frente do handball. Era aquele, na época era fita cassete, né? Fita VHS. Se a gente queria ver alguma coisa, seria por aí. Os caras buscavam, compravam não sei de onde aqueles negócios, pô, os caras começavam jogada, treinamento diferente que era aqui, pô. Eu sou suspeito em falar porque eu era goleiro, então o que acontece? Eu fazia minhas leituras, quando eu estava na arquibancada, eu gostava muito de ver a equipe com quem eu iria jogar e aqueles que faziam a diferença, armador, arremessador, né? Ponta. Os finalizadores, né, cara? Os finalizadores. Então, assim, eu via na equipe de Pimenta Bueno um handball moderno para aquela época, né? E totalmente diferenciado. Mas Porto Velho era fora do normal. Os caras carrancudos, caras chato. Era aquele handball de resultado. De resultado. Não jogava bonito, não. Jogava para ganhar, né? Aí você tinha 2, 3 ali que faziam a diferença entre minando o psicológico do atleta. Que era o Burubu, o Márcio Louro, o Ney, chato, caralho. Então assim, meu irmão. A minha vitória inesquecível foi contra Porto Velho. Foi quando nós estivemos jogando com o Rolim de Moura. E, pô, no primeiro minuto, cara, o Márcio Louro já me deu uma lapada na cara. Você sempre, já chegou por ali, já peitou, já parou o jogo e já queria dar um atrito ali. O departamento de brigas e confusão era com o Marcelo, né? E eu elétrico pra caralho, às vezes o Marcelo tava ali me acalmando, calma porra, não perde a cabeça. Então foi uma vitória marcante para mim, que a gente estava com um time desacreditado, o negócio que não tinha um volume, né? Toda a vida, né? A gente sabe, você também sabe, né? Que você sempre foi muito esquentado, né, cara? E na hora da discussão, porra, era muito afoito Foito. E tipo assim, eu também nunca fui anjo. Só que é o seguinte, eu sabia a hora de parar e sabia a hora de ir pra cima. Porque eu não tinha hora de parar. Aí sempre tinha o Baldo sempre, um cara que eu tenho uma autoestima muito grande, uma satisfação, pô, cara, gente boa. E ele sempre tava ali. Pegava uma bola, defendia, e disse, calma agora, o jogo é seu e tal. Mas o Rolim de Moura foi uma vitória marcante pra mim. Mas a minha vitória inesquecível contra Porto Velho no estadual. Ali foi fora do normal. Foi na final, né? Na final. Porque nós sempre fazíamos a Taça Ouro Preto e batia na trave, era na semifinal ou não classificava. E olha que que na maioria das vezes, Mauro, não sei se você lembra, pô, a semifinal era sempre nós e Porto Velho. Nós e Porto Velho, nós e Pimenta. Então assim, nós tínhamos acabado de fazer a Taça Ouro Preto e aí perdemos, né? Não classificávamos. O pessoal falava que a gente fazia festa para os outros, né? Mas não é. Fazer esporte é isso aí, pessoal. É fazer para os outros mesmo da melhor maneira possível. Mas a vitória contra Porto Velho na final foi marcante, porque estava entalada muita coisa, né? Que a gente trabalhava, né, Barriga? E não vinha resultado, não dava resultado. E aquela vitória foi fora do normal. E assim, né? O esporte, né? Infelizmente, o resultado positivo é só ser campeão, né? A gente era vice, era terceiro, mas assim, ninguém via essa pegada que a gente fazia pra estar ali, né? Porque a nossa equipe era, pô, Ouro Preto. Quem era Ouro Preto? Era quase ninguém, só que a gente fazia uma equipe boa sempre, né, cara? Sempre fazia uma equipe boa. E deixava pra trás, pô, muitas equipes pesadas, cara. Vilhena, próprio Pimenta, pô, né?
Cara, mas é isso aí, mas como a vida nem sempre é só flores, né, cara? A derrota é inesquecível, cara. Qual que você, Caramba, você barriga. leva pra vida? Qual, cara? Cara, Taça Amazônica, né? Ali foi complicado pra gente, né? Nós podíamos perder de quantos gols? Podia perder de 9, 9 perdemos gols. de 10. E perdemos de 10 gols. Nós tivemos o luxo de chegar... Jogamos contra Rio Negro no primeiro jogo, né? Ganhamos de 10 bolas, pô. 10 bolas contra Rio Negro. Tinha sido atual campeão ano passado da Taça Amazônica. E eles foram para Rio Branco. Chegamos lá, ganhamos de 10 bolas deles. Primeiro Aí jogo. jogamos contra Parintins, Pimenta Bueno, que o pessoal tava bem, Pimenta Bueno. Não, Pimenta não, pô. Pimenta foi. Não. Foi a Ubra. Foi a Ubra. Foi o alemãozinho. Tá foi- certo. A Ubra, isso mesmo. Tinha um alemãozinho, o Charles pro Pimenta, isso mesmo. Os caras jogaram pro de Paraná. Isso, pô. pro de Paraná. É. E aí a gente foi jogando aqui, jogando ali, classificamos, aí classificando era ponto corrido. Aí acho que foi no quinto jogo, nós jogamos contra Rio Branco. Nós podíamos perder de 9 bolas e perdemos de 10. Se tivesse perdendo Só de que nesse último jogo também nós tínhamos, acho que, se eu não me engano, 2 atletas expulsos. O Cassiano tinha machucado. tinha machucado. Teve um Tava- goleiro que já... Qual foi o goleiro? Ah, foi o Burro, né? Porra, Thiago. Cara, Subindo no ônibus já... Já, porra, o cara subiu no ônibus, ele quebrou a perna, porra. Caralho, meu irmão. Fudeu. Rapaz, tanto que nesse último jogo, cara, tinha hora que a gente olhava pro banco, porra, tinha o Thiago, o Burro, que tava com a perna quebrada, o outro com o braço fachado, o Cassiano lá fora, que tava... Falei, caraca, E meu quem irmão. coloca? E você lembra desse campeonato, pô? Que nós jogamos contra a equipe lá de Manaus, pô. Não sei se foi o Zezão, não lembro. Foi uma catimbação, caímos, que os caras depois não quis cumprimentar a gente. Os caras No final, saíram bravos cara, da quadra. E assim, Pegava a bola, eu dava 2 passos, o cara encostava, eu caía. já caía, dava Aí- um grito falso pra caralho. Aí no final, pô, os caras não quiseram nem cumprimentar a gente, pô. Os caras saíram, mas assim, foi uma Mas foi massa, derrota. campeonato muito bom. Uma derrota inesquecível. E aí ficamos vice-campeão da Taça Amazônica. Cara, Por eu um tenho até a golzinho. medalha, era pra ter que estar aqui, mas eu... É uma medalha bem marcante, né? Mas essa foi uma derrota que Se a eu gente. soubesse que você ia citar isso aí, eu tinha trazido a medalha com a galinha. Pois é, pô. Não, é uma massa, cara. Ô Mauro, mas cara, é isso aí, mas vamos sair um pouquinho, né? Do nosso handball, cara. Eu queria saber de você, um ídolo, cara. Ídolo assim, acho que ídolo é uma palavra muito, muito forte, né, cara? Mas assim, aquele cara no meio do esporte em geral, não só do handball. Ah, cara, que você admira, que você tem aquela fala, pá, esse cara. Cara, eu sou flamenguista, né, Barriga? Não diga. Porra. Você Então, não falar, pô, você vai perceber. é Zico, né, cara? Pra mim, Arthur Coimbra, Isso. Galinho. E assim, pra mim é um meu ícone, né, cara? Tem meu filho agora que tá começando a assistir os jogos do Flamengo e tá indo numa toada bem pegada mesmo. Ele joga as coisas no chão, ele dá chute, Isso é bom. Você dá é torcedor. burro na porta, chora quando nós fomos agora lá pro Cuiabá vendo o jogo do Flamengo. Então, assim, eu não curti nada, fiquei ali o tempo todo com ele tomando de pirona pra pressão baixar, porque o moleque deu 4 piti lá. Mas assim, aí esses dias eu coloquei, ele perguntando pra mim quem era o Zico, eu coloquei, aí teve um documentário dele, coloquei, ele falou, pai, por que eu não falo? Mas você não tem noção de idade, né? Mas assim, Zico foi pros foi flamenguistas, um ele ícone, foi- né, cara? foi- Aí eu tô vendo agora, vi agora recentemente a equipe do Japão, o que ele fez, né? Não, opa, o Japão, rapaz, Ele isso aí é Deus ídolo, e ele, né, pô. cara? É ídolo. Então, Ele assim, é o segundo, ele é o vice ali, pô. pô, falar de Pelé, todo mundo fala, mas eu não vi jogar. Então, assim, no esporte, pra mim, eu gosto do Zico. Agora, em depois, Marcelo, eu gosto do Michael Jordan, tá? O cara é um exemplo. Em várias aqui, ó. É um exemplo de pessoa. Grande. Inclusive, vocês falam, o Baldo, você estava É. conversando com o Baldo, e tem aquele documentário Aquela série, dele, pô, pô, né? muito bom, O último, muito. acho que é o último lance, é um negócio assim, O cara predestinado, Rapaz, o cara a tem uma vontade de fome de ganhar do vencer, tanto no esporte como na vida. Então, assim, é uma série que o pessoal poderia dar uma olhada nela ali
e ver o que o Eu camarada não sei passou. como é que fala em inglês, pô, mas acho que é o último lance, se eu não me engano, em português, traduzido, né? Cara, é muito a vontade desse cara de Michael ganhar, Jordan. a gana de ganhar. Eu cara. falo assim, Zico aqui no Brasil e no esporte mundial, assim, assim fora ele, o Michael Jordan, porque é um exemplo, Eu né, sou cara? fã daquele cara. E tipo assim, foi um dos primeiros, Mauro. Você lembra disso aí, cara? O basquete mundial, né, cara? Quando começou, a gente começou a ver na Band, na época, né, que tinha a NBA, quando começou, né? Cara, eu sou fã dos Lakers, né? Cara, eu Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, gostava de ver. Eu já sou gosto dos Lakers. Bulls por causa desse miserável. Mas assim, o respeito pelo Bulls, porque Bulls fez uma história totalmente à parte. E aquele time, cara? O Dream Team. Você tá louco? Foi em 92, Barcelona, aquele time né? é maluco, pô. Aquele time do Chicago Bulls com o Scott Pippen, Você tá louco. Aí trouxeram o Rodman. O doido do Rodman. É. Pô, era diferenciado aquele Rapaz, era time. foda. Tá, mas aí, cara, e no handball, cara? No nosso esporte aí. Quem é essa pessoa que você admira, que você... Cara, eu tive a honra o prazer de conhecer, a Fernanda me levou lá na casa dele, Itaúnas, Pousada do Jabá. É diferenciada porque fica de frente pro cemitério. Porra, caraca. Oswaldo Inocente Filho, o Jabá. E agora ele não tá mais com isso aí, né? Porra, o bicho agora, você tá ligado o que ele tá fazendo? Sim. Andando pelo Brasil, Pelo pô, de Brasil, moto. e a mulher Ele toma passa aqui conta, direto aqui, pô. e a mulher toma conta da pousada dele, assim. Eu lembro do Jabá no Joé de 88, quando eu fui, quando eu iniciei, ele tava lá no banco, cara. E aí, ele tinha saído e depois retornou, e ele tava no banco, o pessoal, Jabá e tal, velho. Porra, maceta no banco curvado, eu falei, rapaz, o bicho é grande. É grande, né, cara? E era grande. E aí, naquela época era VHS, a gente não tinha essa interação. 92 Barcelona, Atlanta 96, ele participou também. Inclusive em 96 a gente estava disputando o Aripuanã. Foi. Tinha um atleta de judô que trouxe um presente pro Zul, lembra? Ele jogou pro time do Acre, né? Se eu não me engano, é Mike não, Kiko, sei lá, não lembro o nome dele, grande. E aí enorme. a gente estava disputando o Aripuanã, tinha acabado de acontecer a Olimpíada de 96 de Atlanta. Então meu ídolo no handball não poderia, sou goleiro, então assim, a gente se espelhava sempre na posição, né, cara? Então assim, assim pra mim Jabá foi um ícone. E é daqui de ele, Rondônia, levou o nome de Rondônia e foi um dos cenário brasileiro. Cara, eu não lembro assim, que eu vi, né? Que teve uma partida memorável, cara, que saiu no Jornal Nacional, cara, na Olimpíadas de 92, se eu não me engano. Foi em Barcelona, ele foi 92, destaque. né? Na época era ele e o Checha, né? Checha. O Checha de goleiro. goleiro. Rapaz, ele pegou demais, cara. Se eu não me engano, foi contra a França, contra a Espanha, não lembro. Rapaz, ele saiu no Jornal Nacional. Pode você ter um goleiro de handball. Sair no Jornal Nacional. Um goleiro de handball de Rondônia, cara. Porra, pra gente é o ápice, né, cara? Rapaz, o cara. Bruno Souza também, eu tenho um carinho por ele, mas assim, fez a diferença, alavancou o nome do handball mundial. Foi um precursor. Foi um precursor, né? Mundialmente o Brasil foi conhecido através dele. Do Bruno Souza. Então eu tenho um carinho por ele, mas assim, o meu ídolo mesmo, que eu sempre procurava ver, espelhar, Jabá. Rapaz, agora vamos pro fora de quadra. Cara, quem foi pra você, assim, Mauro, na sua vida todinha, o seu melhor, cara, professor, técnico, né? Que você trabalhou, que você já teve dentro de quadra, cara? Aquele cara que, né, mais você levou pra sua vida, né, do handball. Quem foi esse cara? Você mais aprendeu, na verdade, né? O Barriga, eu tive 2 professores somente no handball, um que me colocou e outro que me treinou na posição. Mas esse que me treinou na posição, o que me levou foi o Ivan e o Jocilei. O faixa sempre falava, pontuava frases frases que me levavam, que era remetida tanto dentro da quadra como fora da quadra, porque eu acho que o esporte você
ele é primordial para você formar uma pessoa. Sim. Né? Você não aprende somente a jogar Só ou jogar, praticar só um ganhar ou esporte. perder, né? Você é professor, Barriga, hoje, e já sempre estava mexendo com atleta, você sabe muito bem, eu não posso falar mais porque você tem mais profundidade de falar, mas professor, ele ensina muito mais do que você praticar o esporte em si. Sim. Mas ele te molda o teu caráter, ele te começa a abrir a sua mente para outras coisas. E naquela época, tô falando de 2000 de 87, 88, o faixa ele já tinha essa visão. Talvez foi por isso que ele seguiu totalmente o caminho do Jabá, porque ele era ele o Jabá jogando, né? E ele foi da seleção de Rondônia. Ele foi da seleção de Rondônia, o Jabá também era, e ele procurou outra coisa a mais, né? Que foi a carreira dele. E o faixa sempre, uma vez, ele me falou uma coisa que eu vou tentar simplificar, é que a gente tem que vencer no esporte assim como a gente tem que vencer na vida. Então, é difícil. Cara, você vencer no esporte você vai ganhar hoje, perder amanhã, isso é fácil. Acabou. Agora a vida, cara, ela te dá umas pancadas que tem pesada, hora né, que é cara? difícil você levantar, você tem que ter muita força, muita fé. Mas o faixa é um camarada que sempre estava ali falando comigo e tal, E até motivando. hoje, cara, até hoje é um cara... É um negão diferenciado, né? Rapaz. Eu tive poucos professores, né? Na verdade, bem mesmo. Treinadores mesmo, foi o Van, faixa, depois você. Mas assim, diferencial, que trabalhava com a cabeça. E tem o faixa que ele falava algumas coisas pra mim que eu guardo sempre comigo. Não, o negão é... E você hoje e tá assim, nessa toada aí, eu já você tenho- sabe como é que é importante, Rapaz, né? você tá A louco. formação Você de um mexer com caráter criança, de uma cara. pessoa. Você mexer com criança... É muita Eu não sei qual que é responsabilidade. pior, cara. Pior sim, né? Mais complexo. Você mexer com criança ou você mexer com mulher, pô. Cara, você tem que ser professor, você tem que ser técnico, você tem que ser pai, você tem que ser... Cara, rapaz... Barriga, eu acho que é mulher. Mulher é mais difícil, né? É. Irmão, Cara, eu sei que eu mulher, a cabeça é muito mais melindrosa, você tem que ter um timing com ela. Você vai tem falar, que ter quando você fala, quando você olha, o tá tom chorando. de voz, Porra, o tom de voz você tem que Meu estar Deus do céu, moderando. eu passei muita raiva. Então né? assim, quem tem que ter paciência e às vezes eu fico vendo aquele Bernardinho, bicho. Rapaz, ele é louco. Pô, ele é o louco. cara vai do 0 ao 100 com o masculino e ele treinava o feminino. Clubes, né? Clube. E assim, e aí eu via também o Zé Roberto, cara, que era aquela paciência do cara, tranquilidade. E ele Mas mais assim, louco, queria morder a bola, queria... É complicado, cara, você... Agora, eu vejo a responsabilidade de você trabalhar com a categoria de base, que você está formando o caráter de um menino. Igual você está com a escolinha agora. Então você tem ali várias crianças com cabeças diferentes, Nossa Senhora, personalidade que demais, diferente. E aí você está ali também, tanto trabalhando com o sexo masculino com o sexo feminino. E isso, para o técnico, é diferenciado. Já é difícil você trabalhar somente com a criança na faixa etária, no mesmo naipe, na mesma categoria masculino. Agora quando você mescla, e aí fora do normal, eu vejo você lá, os pais tudo lá na quadra. Então assim, É tipo assim, só que assim, é uma responsabilidade muito grande. É louco, pai. E assim, eu deixo bem claro, falar, ó, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei a hora de gritar, eu sei a hora de falar baixo, eu sei a hora de ficar... Eu sempre falo, ó, toda a vida, eu até falei pra você já também. Foi. Incentiva, bate palma, entendeu? Porque eles querem isso, eles não querem mostrar pra mim que eles sabem jogar. Eles querem mostrar pra vocês, pais. E baseado no que você falou uma vez, eu até parei de ir na quadra, porque quando eu estou, Mas ele é vejo uma isso aí. situação. Quando eu não estou, ele Mas é mais desinibido e se solta um pouco mais. A presença do pai às vezes atrapalha. Porque o aluno sente a necessidade de estar... E tá mostrando. Eu vejo isso aí direto, mano. Porque assim, você tá lá, ou a criança, ele arremessa uma bola, ele já faz assim. Ele já olha. Entendeu? É pra saber
se ele vai cobrar, se ele vai elogiar. Por isso que eu sempre falo, elogia sempre. Errou, elogia, acertou, elogia, deixa que a parte chata, deixa eu fazer. A hora de cobrar, a hora de falar, deixa comigo. O Lourenço, ele estava indo pro futebol recentemente, eu tinha deixado ele dar uma trancada no handebol, tinha puxado a orelhinha dele e tal. Mas no futebol, quando ele tá com a mãe, é uma coisa. E quando ele tá comigo é totalmente diferente. Então assim, ele sente o peso da figura paterna, tá ali vendo, ele mesmo se coloca na responsabilidade de fazer do melhor. Eu vejo. E quando ele não faz, tem uma frustração. Então eu até vejo, eu até falei assim, rapaz, bicho, o que o barriga ele tá querendo, pai? Já tá com quase 50, tá procurando sarna pra se coçar. Mas é louvável, tá? Quem que tá nessa toada aí, tira o chapéu pra ele, que não é fácil. Hoje nós estamos ali com quase 70 crianças, cara. De 5 anos até 16 anos, cara. E assim, eu faço porque, cara, na verdade, toda a vida eu gostei demais dessa área. Né? E assim, tinha minha outra filha, hoje tem a Isadora. E eu sei que se eu parar de mexer com isso aqui, ela também não vai se interessar por nada. Tá? E assim, a gente vê alguns atletas, algumas crianças, cara, a gente sabe que tem alguns que estão ali só por dar, né? Para diversão, é criança. Agora você vê, você sabe quem é quem. Você sabe aquele que vai. É diferenciado, né? Aquele que, professor, eu fiz certo, professor, eu fiz isso. É interessado. Cara, é muito bom. Dedicado. E eu vou te falar, amor, nós estamos lá com. Cara, eu vou contar aí desses 70. Cara, tem uns 10. Liga não, é os cachorros que tá aqui. Liga não. Tem uns 10 entre menino e menina lá, cara. Se não parar, vai dar trabalho. Cara, eu tô sabe com a nova equipe infantil aí. Mauro, tem 3 canhotos do masculino que são diferentes, cara. Um é o Yuri, né? Que ele já tem um tempo que tá treinando comigo desde o começo. Tem cara, eu esqueci o nome dele. Ele é o filho de um pastor, né? Cara, eu não sei qual que é a nacionalidade dele, não é brasileiro não. Ele é pastor da Igreja Batista, se eu não me engano. Cara, o moleque é muito bom. O irmão dele é destro, mais novo, mas também bom. E canhoto é difícil, né? A gente tá difícil, cara. Eu tenho 3 muito bons. E agora começou um mais novo agora, que é filho do Odaí, pô, que é advogado. Sim. Jogador de futebol, marrentinho e tal. Cara, que chegou lá, comecei, rapaz, a mãe dele é até podóloga, né? Tava fazendo tratamento com ela. Tava com as ele falou, Marcelo, não cala, um calo aqui desgraçado, não tava começando nem a andar. É a botina. Aí ela falou, Marcelo, de todos os esportes, é o que ele mais gostou, foi o handebol. E ele não todo dia que fala que ele não pode ir, ele fica doido. Cara, isso aí pra gente é apaixonante, pra quem gosta é apaixonante. E a gente handball, que mexe, né, amor? Você sabe disso, cara. Isso aí é o handball, ele é um muito impulso pra gente, né, cara? Ele é fácil de praticar. É aquele jogo que é ávido de gols, né? É um esporte de contato. Está no sangue nosso latino, aquele sangue quente de ter aquele contato. O handball é apaixonante. Não, é demais. Mas, Mauro, agora dar uma apertadinha em você aí, cara. E vai ter alguns amigos teus, porque eu vou ficar meio chateado, mas, cara, vou fazer minha parte aqui do advogado diabo, como dizem. Cara, vamos fazer a sua seleção, cara, de todos os tempos. Porra, aí é foda, hein? Eu vou falar posição por posição, você vai falando quem é o cara, tá? Do goleiro até o pivô, o técnico, né? Pode escolher 2, não? Não. Só entra em quadras, um só em cada posição. Vamos lá? Prontão? Bora. Vamos lá. Goleiro, cara. Porra, goleiro é foda, né? Tipo assim, eu vou deixar bem claro que pode ser que você jogou, que você viu jogando, mas assim, da nossa região aqui, né? Que você já teve quadro, né? Sim. Cara. Goleiro. Cara, Sidney era um goleiro diferenciado. Sidney. O que eu te falo, Pimenta Bueno era naquela época, cara, já era um handball totalmente diferente e avançado para aquela época. O Sidney, eu gostava de ver ele jogar, tinha uma elasticidade,
uma explosão muito boa. Teve uma defesa que ele defendeu aqui, cara, em Taça Ouro Preto. Não, ele esperou até o último minuto. Inclusive tem uma foto disso aí. Aí ele foi e fez uma defesa. Mas pra mim, cara, o Hinaldo, ele foi um ótimo goleiro também, mas é o Eloy, sem sombra de dúvida. Cara, gente boa pra caramba. De todos, eu acho que é a unanimidade. Sério, cara? Todo mundo assim, fala desse cara. Eu vi uma... Mas só teve um que não falou, que falou o Jabá, pô. Eu não lembro quem foi. Eu não vi, né, jogando. Foi eu não vi jogando. Sim, é o que eu tô dizendo, é que a gente viu, né, cara? Assim, é meu ídolo e tudo, mas eu não vi jogando. Agora o Eloy... Ele já teve aqui, cara. Ele já veio, eu vi a entrevista dele. Mas o Eloy era diferenciado, totalmente dedicado. Todos os sentidos, né, cara? Dentro, fora. Dentro, fora, cara, não tinha tempo ruim. Eu nunca vi o Eloy brabo com ninguém, a não ser no jogo dando esporro. Porque isso é normal dentro de quadra pra você mexer com o brilho do atleta e tal. Conversa a gente quase nem ouvia ele falar, né, cara? E era diferenciado, cara. Eu lembro uma vez que a gente foi pra Taça Amazônica, em Manaus. A gente ia pro boteco, pô, tomar cachaça no shopping, pô. E os caras iam, pô. Zoológico, era museu. Mas pra você ver que os caras eram diferenciados. Aí juntou uma equipe de Porto Velho louca. O de Paraná tudo certinho, pô. Não ia dar certo. Não deu certo. Nunca ia dar certo. Mas você vê que os caras. Mas tinha. É igual o Encontro das Águas, né? Rio Negro e. É igual assim. Mas o Eloy, sem sombra de dúvida ali, foi um goleiro fantástico. Fora do normal. Ponteiro direito. Porra, direito. Pô, tem um chato pra caralho que até hoje eu tô com ele na garganta, hein? Assim, cara, tem um camarada que eu vi jogar muito, é o Pato. Diferenciado, até pra bater 7 metros, cara. Era não, até hoje. Né? Até hoje, diferenciado pra bater 7 metros. Aí eu via sempre o Urubu brigando, xingando, e ele, quando ele falava, todo mundo prestava atenção, era diferenciado. Não vi no vestiário como era, mas devia ser um ícone, um líder nato. Mas o Ney... O Ney é mais na esquerda, né? Ele jogou comigo uma vez tá falando na direita, né? Na direita. Tá, Pato, né? O Pato era foda. Armação direita. Porra, Marcelo. São poucos, né? A posição de ganho. Na direita, cara, já era meio complicado. Canhoto ali e tal, eu nunca vi assim, eu já vi outros, mas... Tinha um cara que Pimenta Bueno, né? Referência de Pimenta era o Paraíba, né, bicho? Na direita... Jogava em tudo, né, cara? Jogava em tudo, eu gostei de ver. Tem uma vez que ele jogou na direita e foi lá na Aripuanã, fazendo trenzinho, tu lembra? Lembro. Foi pra equipe de Porto Velho, era Motoclube. Aí fazia. Motoclube. E aí ele dava aquele... Foi uma final fora do normal, assim, eu gostava do Paraíba jogar. E era diferenciado, que quando ele tava em quadra, né, porra, não tinha como, né? Ele era pesado. Vi ele jogando em Machadinho também, que confusão. Porra, um cacete do caralho, aquele nego foi o precursor da confusão lá. Da confusão, foi fora do normal. Paraíba pra mim, cara. Central. Barriga. Eu joguei algumas vezes com o Naldo, né? Naldo. Mas igual o Adelso não tinha não, né? O Adelso era diferenciado, cara. Na central, não acho que até hoje, um armador que tinha uma visão de jogo, que fazia uns passes. E outra coisa. Fazia uns passes que. E outra, quando ele ia pro ataque, o próprio Baldo, uma vez, eu tava vendo aquela entrevista do Baldo, eu tava indo pra Machadinho. E quando eu voltei, terminei de ver, o próprio que você falou também. E é normal, cara. Ele passava num buraco que ninguém sabia. Eu falei, cara, não é possível que cara, esse cara passou aqui, cara. Ele tinha umas fintas que ele dava o corpo, depois puxava para trás e saía. Não, ele era totalmente diferenciado. Eu acho que acho que até hoje eu não vi. Eu chamava ele de Faqui, pô.
O bicho era tão magro, pô, que parecia que eles faziam. Não, ele dormia em cima tinha... do prego, pô, miserável. O bicho era. Não, ele tinha um corpo dele. Não, ele era. Parece que não tinha osso. O defensor ia pra pegar, não pegava, cara, tirava, o cara parece que não tinha osso. Velhão, rapaz, você não tem noção. Você ia lá, cara, quando você ia dar uma lapada nele, ele se quebrava todo. Na Copa Ubra eu vi ele fazendo um passe que até hoje eu. Não, ele é. Tá fora do normal. Aí, Porto Velho num campeonato. Tinha uma visão de jogo quando ele não. Ele tava. O ataque estava aqui, a defesa nas aqui, costas dele, ele fazia o passe. Ele fez um passe lá em fora do na competição, já na de maneira. Que ele virou de costa, pô, eu de pivô. Sim. Ele passou a bola por baixo da perna, cara. Pra mim, eu falei, não. Aí eu falei, não, vai te foder. Aí se você não tá ligado, né, cara? Você. Pois é. Era xingado já, né? Pois é. Pra mim é ele, não tem boca. Sim. Não. E teve já muitas votações ele, não? Porra, demais, cara. Pois é. Na maioria ele, o Naldo, o Clayson já teve. Aí teve uns caras bons, mas ele é. Esse que vocês estão citando. Clayson. Na principal ali, esquerda, armador. É, Barrinho. Ali é o cara. Cara, eu acho que é o Armstrong, né? Aquele bicho, quando ele vinha, ele tinha um porte físico muito grande. Foi um dos melhores atletas de handebol no estado. Depois que eles vieram da Taça Amazônica, foram campeão lá e vieram para a Taça Amazônica. Ele foi eleito o melhor atleta de handebol. Então, assim, ele vinha com poder de força muito grande com o ataque. Ele era muito forte, forte. E era muito ágil, né, cara? Muito ágil. Ele praticamente só fazia aquela coisa, ou então girava, ou então batia, saía, mas era muito forte. Na época, não sei se você lembra, pô, ele eram poucos os caras que davam muita quebra de direção. O cara vinha numa bola. Isso. Rapaz, ele fazia isso, nossa senhora, ele era foda. E era muito rápido, pelo tamanho e força. Pô, vinha fungando, então assim. É grande, mano. Era muito. E a bola dele, pra quem tava no gol, era muito difícil. Muito difícil. Na ponta esquerda. Cara, dois camaradas, bicho. O Fernando, pra mim é mas o Marquinho, pra mim, eu guardo um localzinho pra ele ali, o Marquinho. Não, mas ele é bom. Ele subia, dava um tempo na bola, e às vezes a gente tava ali no gol e, porra, vai arremessar não, filho da puta. Não, ele é. E aí ele. Impulsão enorme. E saltava demais. Era um cara. E é um cara assim que jogou um monte de esporte, né, cara, também. Ele era zagueiro de futebol, jogava. Pô, teve uma vez que esses caras estavam jogando pra gente aqui. Aí tinha um alemãozinho, pô. Os caras jogaram uma partida de handball com a gente. Aí tava tendo um futebol, né? Os caras saíram tava eu e o alemão naquela época, né? Os caras saíram, pô, do handball, foram lá, jogaram futebol no Inca, depois voltaram pra jogar outro jogo. Era acho que um juvenil que tava júnior, sei lá. Fora do normal. Mas é isso aí, cara. Rapaz, e agora finalizar o pivô, cara? Eu tenho um camarada que eu guardo até hoje. Que Deus o tenha um bom lugar pra ele. Chato pra caralho. Boçal que eu nunca vi na minha vida. Quando ele chegava no ginásio, era diferenciado. Eu não vou puxar a sardinha pra você, não. Não, mas eu nem chego perto desses caras. Que você era um cara diferenciado. Pô, urubu pra caralho. Urubu, bicho, foda. Pivô, eu acho que o cara tem que ser doido e chato. Gostar de confusão. Não, então eu falo. Procurar confusão. Tem que ser chato e tem que ser doido, porque, bicho, pra jogar naquela posição, eu acho que a posição pior que tem é o pivô. Rapaz, Então, você não joga um minuto. Não. Um minuto. Rapaz, você não joga 10 segundos se não tiver um contato. Quando a gente jogava junto, a gente teve alguns jogos que a gente já ganhou na confusão. Sim. Na Copa Ubra a gente não tava nas cabeças, mas ficava sempre em terceiro lugar ali, era Guajará. Porra, aqueles camaradas de Guajará, acho que detestam você até hoje. Eles me odeiam. Caía no chão, gritava, virava o cara. Eles me odiavam. O pessoal de Ariquemes, tem um gordinho que te ama pra caramba lá. Senhora. Então assim, três, eu guardo você, o Urubu, porra, tem meu respeito pra caramba, mas o Márcio Louro é diferenciado. Ele desestabilizava qualquer um, cara.
Cara, primeiro ele já começava o jogo, ele já chegava naquela arrogância dele. Primeiro gritando e tal, com aqueles paradrapos no ombro. Passando gelol aqui. Quando ia pro jogo lá, tomar banho. Pai, Então, pivô. Nós tivemos uma competição em Ariquemes. De mania. Ele jogava com a gente. Aí a final era nós e o Ubra, pô. Aí nós chegamos pra final, pô. Cara, todo mundo daquele jeitão, né? Cara de ressaca do sábado, não sei o que, ele metendo geral aqui. Cara, não sei que cargas d'água, tinha umas cadeiras de roda, pô, na arquibancada, pô. Acho que era basquete de cadeirante, sei lá. Rapaz, o dia que ele chegou no ginásio, nós já tava lá. Ele chegou, que ele nunca ficava com a gente no alojamento, ficava no hotel, né? Cara, o dia que ele chegou, ele gritou, da Ariquemes, né? Entrava no ginásio, o quadro lá embaixo, pô. Cara, o dia que ele chegou na porta, já gritou, ô, Obra! Aí, aquele jeitão dele, todo mundo olhou e falou, cada um, pode escolher as cadeiras de roda aqui, que nós vamos começar! Cara, os caras viraram a cara, ganhamos um jogo nisso aí, ó. Aí depois no final nós ganhamos um jogo nessa resenha dele. Ele é chato. Ganhamos um jogo nessa resenha aí, cara. Era diferenciado, que Deus o tenha, né? Rapaz, ele é foda. Que Deus o tenha. O cara. Não, ele é... Quando ele chegava no ginásio, ele aprontava logo um. Ele falava. Foi no tempo do Evandro, pô. Sim. Japonês, porque na semifinal, domingo de manhã, nós e eles. Ouro Preto e Porto Velho. Cara, eu e ele fomos expulsos com 5 minutos de jogo. Foi. E sempre eram os dois, né? De início do jogo, eram os dois. Só que aí os caras tipo assim, o árbitro na época, né, foi, se eu não me engano, acho que foi o Ademir. E ele invocou, cara, tipo assim, ele falou, cara, vou segurar o jogo aqui, né? Vou tirar logo os dois do jogo, pô, aí ninguém vai fazer graça. Malandro. Mas graças a Deus, cara. Ademir Shoa. Ademir Shoa, irmão da nossa amiga Alzira. Isso aí. Que ainda tá no Master. Tá jogando? Joga no Master. Cara, mas Mauro, agora eu quero que você conta, cara. 1, 2, 3, fica à vontade aí, de história. Não pode falar palavrão, porque senão o YouTube corta a gente. Não pode falar de mim, tá? Por que não pode? História. Pois você eu só vou desse programa, pô. Tá vitória, pô. Esses dias eu igual as histórias do Baldo, pô. Rapaz, todo seu tarão, eu falei, pô, isso é isso aí. Eu só andava com ele, pô. Ei, escuta, esse dia eu tava contando pra Fernanda lá em casa, aquela parada errada. Lá de Manaus. Do quê? Eles perderam no shopping, o cachorro. É do David, pô. David se perdeu dentro do shopping, pô. Fala aí. Rapaz, foi foda, cara. Manaus, a primeira vez que a gente foi pra Manaus, pô, já bebeu Ouro Preto. Né? Aí foi o pessoal de Paraná, o pessoal de Paraná ia pra. Na série falou aqui. Museu, zoológico, teatro, não sei o que, e a gente ia pro shopping. Pô, Manaus quente pra caramba, né? O que você vai fazer no lugar daquele lá? Beber. Aí jogava de manhã e depois era um jogo por dia. Era. Rapaz, você jogava de manhã, rapaz, o outro já do dia era beber. Chegava, trocava de roupa e ia lá pro shopping. Pô, ambiente climatizado, pra caramba. Ruim pra caralho. E ali você esquecia do dia. Tinha uns aí que gostavam de comer uma porção de batata. É o César, dá uma porção de batata. Ele era meio... Gostava de tanto de batata que repetia umas 10 vezes. E ali, cara, o pessoal tomando até mais tarde, aquilo eu achei engraçado pra caralho. Como é que se perde dentro do shopping, pô? Rapaz, o cara se perdeu no horário, pô, é foda. E não é um shopping grande, é um shopping... Era o Manauara, se eu não me engano. Manauara. Né? Era bem pequenininho, pô. Bem pequenininho. Aí todo mundo saiu, pô, o Deus ficou preso, pô. Tinha um malandrão aqui que o sonho dele era comer McDonald's. Todo dia eu tinha que comer um, pô. E diz que a coca do McDonald's era melhor, mas assim... E aí, cara, tomando até mais tarde lá e o shopping fechou, pô. O pessoal doido aí tinha um vazio lá fora, né? Não fomos pro vazio, né? Que tinha um pagodinho. Aí se perderam dentro do shopping. Aí aparece segurança, vira o caralho. Confusão da porra. David, pô. Só aparecia o David correndo e o cachorro... Aí teve as histórias, né, velho? O pessoal aumenta um pouquinho, mas nada demais. Um pouquinho aumenta, né, pô? Diz que ele correndo, o cachorro correndo atrás dele do shopping. Esse pessoal de Matuto lá de Rondônia. Uma resenha. Outra aí, rapaz, esses dias o Baldo lembrou, pô. E essa daqui, pô, foi uma... No começo me deu uma dor de cabeça.
Mas depois, quando a ficha caiu, eu fiquei dando risada sozinho. Os caras de Porto Velho vêm pra cá, pô. E aí, doido na rua. Ah, do Cassiano, Naldo. Os caras vão e me tiram uma... E naquela época eu era diretor de trânsito do município, pô. Aí, os caras vêm de lá pra... Né, o Marcelo tá... Eles foram pra tua casa, ó? Não, eles estavam no alojamento. No alojamento. Eu nem vi. Aí sabendo no outro dia cedo. De madrugada, pô, tiraram uma placa da rua. Quebraram a placa, porra. E aí os carros passaram. Placa de pare, aí os carros iam passando, pô, pegavam Os caras a placa, pararam, no meio da rua, colocaram no meio da rua, tá? Olha as ideias. Rapaz, deu um rebudo, cara. Os caras foram presos. Preso. Aí ligaram pro Mauro de madrugada pro Mauro ir lá tirar os caras. Ligaram pros caras e os caras foram lá, mas assim. E pior que o Naldo, cara, o Naldo não fazia esse tipo de coisa. Cara, né? não, o Naldo ele tava na fita, né, cara? Pô, pegou moral, É, pegou, foi só, foi entrou onda lá lá na e tal. onda e- E depois Tá o com delegado, pô, me chamou lá e falou assim, ó, você tem que colocar a placa no lugar. Eu falei, ah, desgraça, vem lá da casa do caralho. Pô. Só pra gente. Mas Teve outras aí, teve. Tem umas que não pode contar, né? Não pode contar. Mas teve uma, cara. Fui jogar em Itajaí naquela época eu não tinha. Eu não tinha RG. Rapaz. Como é que o cara vai daqui pra Santa Catarina e não tem RG, pô? Tem RG, mas eu não quero preocupado com nada não. Fui com a carteira de trabalho, mano. Como é que pode? Aí eu me apresentei, ué, carteira de trabalho. Você tava perto, né, Bahia? Ah, sempre, né? Sempre eu tenho que dar. Não, pô, o cara tá comigo aí, pô. Não, deixa o cara não, tá com a gente, pô. Tá, o cara... Mas, isso aqui, você veio jogar ou você veio pedir trabalho? Pedir emprego, pô. Porra, caraca, meu irmão. Foda. Tá, É, sempre, handball sempre proporcionou umas... Porque cara, assim, é muita história, bicho, é muita você história. tem a opção de você ir pro quarto, deitar... Ou entrar pra história, pô. É o que eu falo, porque galinha que acompanha pato morre afogado, pô. Pai, nós tivemos... Cara, e assim, tem umas histórias que eu já ouvi aqui nas entrevistas, cara, que eu não lembrava, pô. Aí tem umas que eu dou risada de... Eu dou risada, eu falei, pô, eu nem lembrava dessa aqui. O cara sai de Rondônia só com carteira de trabalho, vai lá pra Itajaí, Santa Catarina. Nesse mesmo ano, pô, o Neguinho, cara, lá de Vilhena, foi jogar pra Ubra, pô. Vou jogar pra outra. Ele não levou um documento, pô. Nada! Porra, ele não levou um documento, cara. Aí na hora de escrever, como é que os caras iam jogar? Na época os caras tiveram que mandar pô, o documento dele pro fax. É complicado. Caraca, meu. Você vê. O nível dos atletas. Dos atletas de Rondônia. É porque já tinha saído pro Brasil afora, Pois pra é, disputar pô. competição É, nacional. mano, os caras muito O cara sinistros, faz um cara. negócio desse. Cara, mas é muita história no handball, cara, que a gente tem que rir, cara. Cara, mas, Mauro, nós estamos quase chegando no finalzinho aí, cara. Mas, meu irmão, eu quero que você fala aí, cara, o que falta pro nosso handball, pro nosso esporte, cara. Não só adulto, mas base. O que falta, cara, pra gente deslanchar, cara, pra gente chegar nas cabeças no Olimpíadas, Mundial. Já fomos campeão mundial, né? Pela Feminino né, cara? aí, proporcionou 2013. Mas ainda hoje, cara, o que na sua concepção, na sua ideia, o que falta, cara? O Barriga, nós como atletas e tivemos dentro de quadra treinando equipes, um trabalho de base mais específico. Hoje a confederação ela tem uns trabalhos diferenciados, como acampamento de verão, tem o mini handball, né? Então, o trabalho já foi feito. Na nossa época era precário, não tinha isso não. Mas está longe ainda de se tornar. Eu creio que o fator principal é que nós estamos no lugar errado. Para nós competirmos de igual para igual com a equipe europeia, falta mais o psicológico, cara. Tu pode pegar equipes da Europa, principalmente equipes aí de regiões frias, os caras são totalmente diferenciados.
Os caras estão perdendo de 3, 4 bolas. Os caras não se abalam. Mantém frio, calculista o tempo todo. Às vezes eles estão correndo contra o placar e sabe administrar a derrota de tal ponto a virar o placar. Nós, brasileiros, nós somos muito temperamental. Foito, né, muita foito. Temperamental. Falta um pouco mais de cabeça para administrar certas situações. Eu já vi jogos do Brasil onde o Brasil estava à frente do placar, não soube administrar momentos e perdeu os jogos no finalzinho. Então falta mais um trabalho psicológico mais centrado para você estar administrando placares ao longo de competições, de campeonatos. E assim, já melhorou demais. Intercâmbio. Sim, isso. Falar isso agora. O Jordi, que é... Você tem um contato mais com ele, né? Jordi não, o Norton, que foi um camarada fora do normal e foi precursor para que o Brasil, pelo menos no feminino, atingisse. Mas aí você vê a ideia do cara, o cara já pensar, hoje ele pensar lá na frente. O que ele fez? Ele um visionário, né? Técnico de uma equipe. O que ele fez? Eu falei, cara, eu vou trazer, contrata a base da seleção brasileira. Seleção brasileira pro time dele. Porque ele era técnico da seleção brasileira, eu falei, pô, então eu vou passar um ano treinando a minha equipe e quando eu reunir, pô, a minha base tá fechada. Foi um diferencial muito grande, Sim. Um fator primordial para que o Brasil conseguisse aquele êxito. Então assim, hoje o intercâmbio, você pode pegar a base de... É raro você ter 2, 3 atletas aqui que jogam no Brasil, mas a maioria, a base é de fora mesmo. Na seleção acho que tinha 2, cara. Que era o Vinícius, que era o pivô, e acho que, se eu não me engano, um goleiro. O resto era tudo de fora. Pô. E principalmente no feminino, né? Agora, o trabalho foi lançado. Agora, se tem continuidade para fazer isso ou não, Pior não que sei. não teve, né, cara? Não teve, né, cara? Nós fomos campeão mundial, feminino. Aí, tipo, bateu assim, na trave das Olimpíadas, né? Surgiu aquela falou, pô, nós estamos no... foi na Olimpíadas, aí perdeu pra Holanda, né? Isso. Aí, tipo assim, pô, nós estamos no caminho certo, aí depois desandou, né, cara? Um fator chave que eu vi foi a má administração da Confederação Brasileira. Sim, também. Né? Perdeu patrocínios como Correios, teve envolvidas aí algumas coisinhas aí. Mas não é difícil retomar aquele trabalho que foi continuado e dar seguimento a ele. Não é difícil, basta querer. Acho que qualquer outra entidade, assim como, não vou nem citar, mas assim, tem que continuar aquele trabalho. Técnicos estrangeiros vieram para cá, deixaram o legado de como fazer, e não é difícil fazer, e o Brasil pode chegar sim, tem como chegar. Eu creio que basta assim, retomar o meu trabalho. Estamos acabando de sair de uma Copa do Mundo de futebol, né, cara? E a gente tá vendo que essa precariedade, né, de títulos, de resultados, não é só no handebol, né, cara? Não, é geral. A gente tá vendo no futebol que a gente tem os melhores jogadores, né, cara? Melhores. E, porra, coletivamente não chega, cara. Nós fomos campeão em 2002, cara. Entendeu? De lá pra cá só foi peia. Você entendeu? pode ver também no voleibol, que não teve uma reformulação adequada. Acabou. E acabou. O voleibol hoje antes era uma potência. Né? Cara, vamos colocar aí 10 anos ou menos, né, cara? Meu irmão, era o segundo esporte da mídia, de tudo. Hoje Com você certeza. nem vê mais campeonato brasileiro, campeonato de vôlei, cara. Com certeza. Tivemos agora a Liga Mundial, o Brasil bateu na trave novamente. As Olimpíadas também, né, não deixou a desejar. Eu acho que mas não só no handball, né, cara? É geral. Eu acho que tem que ser feito sim, retomar aquele trabalho em todas as modalidades. Se perdeu alguma coisa lá atrás. E eu vejo do handball, né? A confederação ela passou por alguns momentos aí complicados, voltando a falar do handball. Mas a semente que foi plantada lá, não é difícil voltar a germinar essa semente. É muito fácil, mas basta... Tem que ter uma coisa a mais. Tem que ter gestão na confederação. Você lembra muito bem, porque teve atletas
do handball, como o Petros, né? Thiago Petros, que ele, porra, criticou e falou que não jogava. Ele joga no Barcelona. Ele criticou a Confederação Brasileira e falou que não jogava mais, pô. E hoje, até hoje ele é atleta do Barcelona, pô. Do Barcelona. Ele é o melhor marcador do Barcelona, é ele, cara. E hoje temos mais o Raniel, também, que tá no Barcelona. Entendeu? Nós temos os nossos melhores jogadores, que estão nas melhores equipes, né? Uma equipe mais ou menos. Os caras estão jogando. Pô, nós tivemos o Rogério, pivô. Sim. Porra, foi campeão pela Champions League, acho que 3 anos seguidos, cara. Sim. Então, assim, o que eu pontuo aqui agora tem que ter uma gestão da entidade em mostrar um trabalho e reformular. Mudar primeiro. Reformular totalmente. As ideias, mudar. Pô, agora a gente vê técnico da seleção brasileira que, pô, não dá, cara, é arcaico, não vira, não vai. Então, assim, tivemos a oportunidade de... Cara com muito nome, né? Mas hoje não chega mais. Com todo respeito a eles que estão aí, mas não vai. Não vai. Isso é igual futebol, os caras querem falar, vamos colocar não sei quem. Cara, acabou. Hoje o esporte em geral... Sem clubismo, cara, né? Mas veio um camarada lá de Portugal que reformulou... Não só ele, né, cara? Ele depois mudou tudo, aí mudou agora tudo, agora Palmeiras, depois dele, agora tem... Então, assim... a gente tem que repensar o nosso esporte ou toda essa gestão de como fazer o esporte e gerir o esporte para ele começar a dar uma mudada, porque ficar só no passado. Outra coisa, Mauro, eu penso assim, cara, é a base, cara. Com certeza. Tem que começar. Mas é tudo, né? E hoje quase a gente quase não tem mais, pô. São poucas equipes que tem do mamão na casa do canto, cara. Não é difícil. Vamos falar dentro aqui. Então, você não tem hoje uma competição dentro, você não tem Antigamente acho que eu não vou nem entrar nessa situação aqui de Ouro Preto, porque... Mas assim, enfim, você não tem um trabalho de base. Eu acho que professor de educação física tem sim a obrigatoriedade de trabalhar todas as modalidades durante a semana. Tem um trabalho de base aqui, ó. Professor de educação física. Aqueles que não são capacitados, procurem parceiros. Procurem parceiros para estar ali, monitores. Eu tiro o chapéu pro Dalmo. Sim. Dalmo, meu abraço a você se você estiver vendo aí. Nego. Mas ele é um camarada totalmente diferenciado. Ele saiu do meio do futebol, fez educação física e o Dalmo foi aprender handball jogando, treinando junto com a gente. Então, assim, ele saber o que ele, para ele saber o que ele ia fazer, o que ele ia aplicar. Então, a diferença. Falta um pouco o professor de educação física, porque tem que ter a base. Se nós não temos escolinha de iniciação esportiva, seja no voleibol, no handball, futebol, qualquer esporte no município, pô, tem que partir do âmbito escolar, sim. O handball é um esporte mais praticado na época de 70. No Brasil, 70, eu acho que até 80, 90, início 90, era o esporte praticado. Mais praticado no âmbito escolar, era o handball. Era aquele negócio, o cara jogava futebol, não dava futebol, ia pro handball. Aí jogava vôlei, não dava vôlei, ia pro handball. Então ele se tornou mais hoje, praticado. O que acontece? Professor me desculpem sim, se eu estou falando demais ou não, porque eu vivi isso, nós vivemos isso e a gente vê diariamente. Aquele que estiver fazendo ao contrário do que eu estou falando, me prove. Mas é assim, bola de vôlei para as meninas, bola de futebol para os meninos e pronto. O resto é tudo didático e no papel as provas. Educação física hoje a maioria é dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula, não tem mais, o professor fica ali. Esporte desse jeito. Aí, é complicado. Então assim, tem que mudar lá em cima, mas tem que dar condições aqui embaixo para também. Cara, Mauro, meu irmão, que resenha maravilhosa, cara. Eu que agradeço. Você tá louco. Estamos quase chegando no finalzinho aqui. Essa última pergunta aqui que eu vou te fazer. Pergunta não, essa última conversa que eu vou ter com você aqui, cara, é tipo assim, isso aqui eu acho que é eu sempre deixo ela para o finalzinho, cara, porque eu acho que é a mais, pra mim, é a mais importante, cara. Mas eu queria saber, cara, assim, através do handball, que o handball, cara, ele deixou marcado para sua vida, cara. O que o handball você leva para sua vida, o tempo, para sua vida, para sua família? O que ele te trouxe, assim, né? Que você vai levar pro seu filho, pro seu neto? Fala aí.
Rapaz, não é muito difícil falar, não. Porque, é como eu te falei, umas coisas que o Faixa me falava, eu levo sempre pro dia a dia. Que a gente tem que vencer na vida como a gente vence no esporte. Porque a vida é mais difícil, né? Bem mais, né? Bem mais difícil. Igual eu falei, é fácil a gente chorar. Quantas vezes eu chorei em uma derrota? Puta que pariu. Computasse Ouro Preto a gente fazia e tal, e chorava depois. Lembro que eu tava chorando, você tirava a mão, canal, bora. Mas na vida é mais difícil, né, cara? Na vida não tem o próximo jogo, né, cara? Não. Ali foi, né? E primeiro, como atleta, o legado de fazer várias amizades, né? Ao longo do tempo e guardar essas amizades para sempre. Isso não Nada paga, né, cara? Porque uma coisa é você ter o seu amigo da escola, você ter o seu amigo do dia a dia, mas dentro de quadra é diferenciado, né? Aquele cara que, tipo assim, eu sempre falo que, tipo, você passa 10 anos sem se ver. O dia que você se encontra dentro de Porto Velho, dentro de Cacoal, você fala, caraca, meu irmão, vem aqui, você já vai resenhar. Aí já começa as histórias, e vamos tomar um aqui e tal. Cara, isso aí não tem preço, cara. E assim, Mauro, a gente sempre, o Hélio tá acompanhando todos desde a primeira, ele tá vendo. Cara, isso, eu já joguei futsal, já joguei vôlei, basquete. Não, basquete eu não participei de competição, mas já joguei. Mas competição de quebrava o pé também. Cara, né? Agora, cara, essa resenha do handball não tem, cara. O cara do futsal, se ele jogar contra você, se ele perdeu pra você, ele não quer nem olhar pra tua cara na manhã. A gente tá brigando dentro de quadra, vindo no caralho, o pau tora, dando dedo na cara, meu irmão, acabou o jogo, o cara, vem cá! Vem aqui, vagabundo! O cara, rapaz, o cara chama, você entra, copo de cerveja, vamos tomar um, acabou a discussão. E isso não é... Cara, eu falo pra você, em todos os esportes, meu irmão, não tem a amizade que o handball tem no meio. Não tem. Cara, a equipe, exemplo, vamos citar um exemplo, Jipe Paraná tá aqui, Ouro Preto tá aqui, Ariquemes está ali, acabou, não tem negócio de ficar... Não tem facção. Nada, negócio de entrar, vamos amigo, vem cá, tomar cerveja junto, vamos tocar um pagode junto, não tem, cara, não tem. Teve uma vez que eu tava perdendo um jogo, cara, aí o camarada chegou pra mim e falou assim, porra, tu é melhor do que isso, pô. Tu não vai começar não, porque eu acredito no teu potencial, né, tu vai se deixar ser derrotado por isso? Porra, eu peguei pra caralho naquele jogo, foi o Baldo. Ele tinha o jeito de mexer com a gente. Às vezes você tava brabo lá na frente, o Baldo chegava aqui, conversava com a gente e tal. E era um camarada diferenciado que chegava e falava com você. Então assim... Batia não, bate até hoje, né? Joga com ele até hoje. Batia com os colegas na defesa. Então assim, batia até era o mesmo time dele. Sabia mexer com... Então assim, você via que aquilo não era só um jogo, porra. Não. Era muito mais para mexer com o seu... Só que alguns, né, cara? Não era todos que tinham essa mentalidade. Não. Sim, tinha uns que já... Totalmente... Mas a gente... O que eu quero falar para você é que o esporte é muito mais do que jogar. Sim. Você jogando com as pessoas certas, você aprende muita coisa, Marcelo. Né? Até nas horas mais difíceis o que você mais aprende. Um dia eu falei com a Fernanda, cara, sobre isso. Teve uma vez que a gente estava alojado num colégio lá perto do aquele ginásio lá de coisa, lá de cima lá. A Dona Mota? A Dona Mota. Você lembra que teve um acidente na esquina e tal? Sim, lembro que... Eu vi. Aí, porra, o cara tava... o 3-2 morto lá e o Baldo chegou... Sempre o Baldo, mas assim, era uma pessoa porque a gente estava vindo da fuleiragem, da bebida, mas ali eu vi que totalmente diferente. Então, atendeu assim, a vítima. Então assim, pô, bicho, às vezes o esporte te prega peças, cara, que é difícil você compreender aquilo ali. Mas eu aprendi muito com o handball. Muito. Não só jogar, mas levar aquelas coisas que... Das derrotas, principalmente, eu tive muita derrota dentro de quadra, para transformar ela em vitória na minha vida. E aí hoje eu falo com meu filho a mesma coisa, pô, bicho. Não, mas é massa demais, cara.
Sempre E, assim, comenta aqui nas resenhas. As amizades, cara, a gente Não, isso aí é... é a coisa mais valiosa que a gente vai deixar. É um legado que fica pro resto da vida. Cara, e... Às vezes a gente saía, pô, pra competição, a gente tinha que comer, né, Bacinho? Rapaz, quem tinha mais tinha R$5. Tinha R$5, um ajudava o outro, e um não sei o quê. Então você via ali uma família, pô. Uma família que tava todo mundo na mesma barca. E Tinha pra todo comer, mundo pra se beber, ajudava. não bebia o dia todo. Não, o conhaque presidente era baratinho, né? O presidente, uma cocona do Rio, passava quase o dia todo. Mas, Cara, mas eu não sei se hoje é desse jeito, né? nada, hoje ninguém nem conversa direito. Não, hoje Fala eu não pra você sei como é que é. Eu ainda tô no meio, assim, Mas assim, Mas fora na do nossa ar, época era mas- diferenciado, cara. mas rapaz, hoje quase ninguém nem se conversa, pô. Cara, eu sou pra frente, né, pô? Eu converso com a equipe de Porto Velho, de Ariquemes, e vou resenhando com todo mundo. Os caras não se conversam. Não se conversa, não. Conversa assim, tem dois da equipe de Ariquemes, exemplo. Tá um exemplo. 2 de Porto Velho, 2 de Cacoal, aí são amigos, pô. Aí eles conversam entre eles. As equipes, cada vão para um lado pro outro. Ah, não. E é tanto, cara. Mudou que, então, né? Não, rapaz, demais, cara. É tanto que, Mauro, que hoje, cara, nós temos uma equipe, hoje, 2022, nós temos uma equipe que tá ganhando tudo, né? E outra que tá tentando ganhar. Porra, na nossa época, cara, tinha no mínimo 4, 5 equipes que era pegado, Pegado. pô. Sempre. E alternava, né? Onde era um, onde era outro, tal. Mas é isso aí. Maurão, cara, estamos chegando ao finalzinho aqui, cara. Eu quero te agradecer mais Opa. uma vez, pelo amor de Deus. Rapaz, a resenha foi maravilhosa, a história muito boa. Quero aqui convidar agora. Chama aqui, Lorenzo. Vai pular. Vem aqui com seu pai aqui. Aí é uma figura. Isso. Deixar bem claro que é atleta da escolinha. Tá meio faltando, mas ele vai voltar. Né? Tá meio, puxou a orelha. Tá aqui, ó. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Isso aí. Isso aqui é Lorenzo, por filho do nosso amigo Mauro, com a Fernanda Guide, que tá Tá aqui. treinando handball. Começou a treinar handball. Mas tá parado porque andou fazendo umas peripécias na escola e eu Tem dei uma tesourada. umas artes, Tudo né? bem. Não, mas isso aí é Mas coisa vai voltar, de criança. vai É voltar, igual vai voltar. eu sempre falo, pai, criança, meu irmão, você tem que chamar atenção na hora certa e na hora certa você tem que apoiar. Com certeza. E outra coisa, cara, eu falo pra você, já te falei isso já. Rapaz, tem um potencial enorme, cara. Tem. Rapaz, coordenação muito boa. E que assim, a gente, hoje em dia, eu que mexo com a criançada, rapaz, uma das coisas mais precárias na molecada é coordenação. Não tem. Eles não conseguem correr em linha reta, pô. Sério. É linha reta quando você vê tá lá. Quando você vê tá um tropeçando no outro. Cara, eu falo pra todas as crianças. Cara, é absurdo. Que hoje também a maioria, cara, não entra, não corre, não faz nada. Cara, ó, os pais, professor, rapaz, tá muito bom. Rapaz, ele chega em casa, rapaz, toma banho, eu tô preparando quando ele está dormindo no sofá já. Porque não gasta energia, não gastava energia. Rapaz, eu chegava em casa, deitava e ficava no celular. Hoje, lá, o que a gente sempre procura fazer, dar uma corrida para gastar energia, Sim, coordenação, muito coordenação. Aí, tipo assim, a maioria das crianças, eles estão acostumados com as escolinhas que tinha aqui de futebol, de que era só jogar bola. Novidade, Como você né, falou, velho? né? Não, e era assim, jogar bola, né? Chegava lá e todo mundo, professor, que dia que nós vamos jogar? Só que calma, vocês não sabem nem jogar, e o que vocês querem jogar? Vamos treinar. Cara, e graças a Deus hoje, cada dia que passa, cara, tá dando mais criança, cara. Graças a Deus. Isso é bom. Mas assim, Mauro, O Lorenzo, ele tá jogando, mas eu já falei pra ele, você quer ser goleiro? E a gente treina handball. Como é que o goleiro faz? Né? não, de vez em quando A ele gente fala. treina, ele vai fala, treinando no gol. E assim, hoje... Agora não, mas assim... E ele Tá meio mas ele- desleixadão Mas e tal. ele já me pediu, Mauro, só que assim, a maioria das vezes eu não deixava. Não pode, é porque pequeno, eu né? não. É porque eu via que ele na linha, cara, ele tinha um potencial. Ele Ó, tem, tem né? ele, tem o Pietro,
Tem outra menina lá que é irmã desse canhoto lá, que é desse pastor. São quatro alunos, são 2 do infantil, 2 do juvenil. Rapaz, acho que é Moria. Cara, ela é muito. Aí de vez em quando a pessoa passa no gol. Eu falei, não. E se eu colocar rapaz, já é muito difícil um aluno na linha. Você vê ele destacando. Aí você vai colocar no gol? Eu falei, não. Aí alguns ficam bravos comigo, pô. Não, professor, eu falei, não. Rapaz. Lourenço me espelha demais em mim, Barriga. Sim. Tudo que você pensar, ele espelha no pai dele. E ele fala assim, não, você goleiro igual o senhor, pai. Mas assim, eu vejo a coordenação dele muito, dá os 3 passos, boa, cara, a mãozinha vai lá atrás e tal. A gente treina lá em casa. Mas é isso que eu falo. Eu falo, rapaz, não. Aí eu não vou falar, você não vai. Mas eu falo, não, hoje não. Hoje é ele ali. Mas é pra dar aquela quebrada, né, cara? Porque assim, eu vejo quem tem potencial na linha, cara. Não, Lourenço, ele é. Entendeu? E talvez um pouco igual, tipo assim, levava ele lá, depois saía. A minha cobrança de ser. Sim. Mas tudo acontece na época certa, na hora certa. Você lembra o dia que eu falei com você, né? Falei, foi, deu minha catracada em mim lá. Calma, deixa eu cobrar, meu irmão. Mas assim, tem hora que a gente. Rapaz, eu falo por mim, cara. Tu não quer que eles adoram seja melhor? Rapaz, eu cobro demais, cara. E depois. Você vai se policiar, depois né? eu falei, cara, porra, bicho, tem 10 anos de idade, cara. Mas o errado Mas é assim, nós. eu vejo que tem muito potencial e, rapaz, mais preguiça do que potencial. Isso aqui é Luado, cara. A Isadora é assim, cara. Mas bicho, eu ela tô na tem época deles, cara. Muito elétrica, potencial fora do comum. Só que tem hora que você olha e já é uma preguiça que tá quase morrendo, cara. Aí isso aí, eu falo bem assim, não é possível, rapaz. Ô Barriga, entendeu? mas é na época deles, cara, mas tudo vai acontecer. Mas nós somos acelerados em cobrar e é complicado. Rapaz, aí tem hora que eu falo, cara, não, eu tenho que cobrar menos, cara. Principalmente como professor, como treinador, eu tenho que cobrar menos. Cara. E eu até entendo você, porque por fato de ser sua filha, você quer que seja espelho. Isso, mas é que eu falei, cara, se ela fizer uma coisa, cara, como que eu vou cobrar dos outros, pô? Porque ela é minha filha. E assim, o que eu mais cobro dela é porque ela treinava com a gente adulto, pô. Ela já tem o andar das coisas, sempre tava ali entendeu? com a gente, né? Mas assim, eu erro demais de cobrar demais dela, cara. Demais. Mas assim, eu quero o melhor sempre. Com toda certeza. Quem não quer? Qual o pai que não quer, né, Barriga? Maurão, cara, que Valeu, resenha Igor. maravilhosa. Valeu, Mais uma vez agradecer meu irmão Hélio. Esse é o cara. Ei, é o canal do M13, Ei. mas daqui a pouquinho vai ser o canal do Hélio, pô. O canal do Hélio. Se não é ele, não é. Ele é o tentor. Cara, né? quero agradecer. Tem que Fernanda. trazer o Márcio, pô, pra ajudar o Hélio aí. Qual Márcio? O Márcio Vicente. Ah, porra! Caraca. Cara, agradecer Fernanda, Divinos Bolos vai estar patrocinando a escolinha de handball aí. primeiro parceiro fechado, Divino Bolos. Já fechou, já. 2023, escolinha de handball, tá fechado. Tá? Fechado. Agradecer Daniel Gil, que tá com a gente aqui, Fernandinha com a gente, Lorena já estava aqui, Cleia com a gente, já teve aqui, Isadora também estava aqui. Cara, mais uma vez agradecer vocês que estão curtindo essa resenha aqui do 7 metros. A todos que eu lembrei, um abraço, e aqueles que não lembrei, me desculpem. Não, mas isso aí, rapaz, nunca a gente vai lembrar de todos, cara. É muita gente, rapaz, isso é né? demais. É doido, né? Galera, mais uma vez, quem ainda não está no canal, se inscreve lá. Deixa o like. Aciona lá as notificações. Isso pra gente, cara, isso é importantíssimo, ter noção. Tá? Estamos com, antes de começar aqui, quase 500 inscritos. Isso pro handball, cara, de Ouro Preto, de Rondônia. É muito. Isso que é muita coisa, cara. Aos poucos, o trabalho é árduo, né? Vamos lá. Mas vai chegar. Rapaz, vamos chegando. Já, essa resenha que ele tá fazendo, ontem acabei de receber um convite para fazer a cobertura e transmissão da competição lá no Acre. Óbvio. Nossa amiga Bolha, pô. A Bolha, você sabe que ela é vice-presidente da Confederação Brasileira hoje. Sim. Nossa amiga Bolha lá do Acre. Uma guerreira, né? Porra, cara. É doido. Handball do Acre depende agradeça muito ela e cresceu, tá? Handball do Acre tá. E nós vamos estar lá. Se eu não me engano,
4 e 5 ou 5 e 6 de fevereiro. Então lá no ar, o canal da M13 vai estar lá fazendo transmissão, entrevista, as coisas todas. Acho que se eu não me engano é 4 e 5 ou 5 e 6. De janeiro? Fevereiro. Fevereiro. Carnaval no Acre, hein, galera? É. Eu vou ver daí, Maurão, meu irmão. Valeu. Cara, mais uma vez, irmão. Cara. Você sabe que você é um irmãozão, sabe que você é doido. brother. Fernanda, senta que agora vamos começar a beber agora, viu? Acabou a resenha, vamos começar a tomar uma. Lorenzo, abração, 2023, quero você na escolinha, viu? Se não fizer arte na escola. É. Rapaz, também gosta de uma confusão também. É o professor Barriga, pô. Rapaz. Léo, mais uma vez, meu irmão. Abraço. Valeu, Hélio. Galera, mais uma vez, canal do M13, 7 metros, você frente a frente com a fera. Hoje, Mauro Baracho. Valeu, pessoal.